salve! Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Papo com Sabor, o programa que mistura um monte de coisas que eu adoro. Viagem, cultura, comida e boas conversas. Aqui eu vou te mostrar as reportagens, receitas e experiências gastronômicas mais curiosas do canal fechado Sabor e Arte, do Grupo Bandeirantes. Eu vou te contar também sobre alguns personagens, lugares e pratos incríveis que eu conheci nas andanças por aí. Um dos países mais bem servidos nesse combo, personagens, figuraças, mais comidinhas de milhões, é a França, bien sûr. O Jacan tá aí pra não me deixar mentir, né? Da terra dele saíram a sopa de cebola, o cassoulet, o confit de pato, o tartare, que é aquela carne crua, condimentada, além de uns pães e doces de comer de joelhos, assim. E não dá pra falar de gastronomia do país do nosso malvado favorito sem pensar na harmonização, com outro orgulho nacional da França, o vinho. Essa ideia de combinar comida e bebida para que um realce o sabor e o buquê, ou seja, o aroma do outro, é uma febre hoje em dia e ainda bem. Tem curso, tem blog, tem perfil em rede social ensinando a fazer tudo. Mesmo que não tem tempo assim, né? Ou paciência para esse estudo mais aprofundado, conhece um dos primeiros mandamentos da enofilia, o amor pelo vinho. O calorzinho do verão é a senha para se jogar no rosé. Mais branco e tinto também valem, claro. Antes de você virar a sua tacinha aí no sofá, deixa só eu mostrar o que o Renato Bueno, do programa Origens do Sabor, aprontou numa viagem a Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. É lá que fica uma das vinícolas mais tradicionais do Brasil, a Valmarino. A produção de vinhos na Serra Gaúcha começou com a chegada dos primeiros imigrantes italianos lá no século XIX. O clima e o solo da região são considerados os melhores do Brasil para o terroir das uvas de espumantes. E claro, que a combinação de grandes e pequenos produtores, tradição e tecnologia fazem da região uma referência nacional de enologia. Vamos abrir uma garrafa para comemorar o produto que tem história e sabor do nosso Brasil? Sim, saúde, sucesso ao vinho brasileiro. Hoje vamos conhecer a origem dos vinhos e espumantes do nosso país, que já tem certificação de qualidade e denominação de origem. De quebra, conhecer a história de um enólogo que dedica a sua vida à sua grande paixão. E claro, contemplar toda essa beleza da Serra Gaúcha, um lugar que você precisa conhecer. Fomos para a vinícola Valmarino, conhecer o seu Marcos Salton, gente boa, viu? Ele é um dos poucos produtores locais que ainda trabalha de forma artesanal. É um profundo conhecedor e apaixonado pelo que faz. São quantas parreiras e quantas variações e espécies de uva que tem? No Brasil se cultiva mais de 100 espécies de viníferas, uvas viníferas para vinho. Na região da Serra? A Valmarino cultiva 17 uvas diferentes, 17, em 21 hectares. Então cada uva tem o seu ciclo, uvas brancas para espumante, uvas brancas para vinho, uvas tintas para vinhos mais jovens e uvas tintas para os vinhos mais encorpados e envelhecidos. Vamos ver o campo que está começando a brotar então? Vamos lá dar uma olhadinha. Vamos lá. E para a gente entender bem a origem dos vinhos e espumantes, nada melhor do que ver de perto o nascimento da uva, E se você olhar aqui já dá para ver o cachinho, ó. Ali é o cachinho da uva ali, ó. Mal é mal que vai florescer e tal. Mentira! É um embrião. Olha isso, cara. Lá já depois da terceira folha já sai o cacho da uva. Na terceira folha. Linda. Ó, esse aqui o cachinho tá ali, ó, bem pequeno aqui. Ali já tá um pouco mais, olha só aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, se brotar tudo, mais vai de dar 10, 11 brotos com olha 1 a 2 lindo. cachos cada um. Podemos ter aqui de 10 a 20 cachos de uva nesse galho. Olha só. E claro, com todas as folhas e tudo mais, Então é só o início de todo o Que estágio. privilégio conseguir ver já esse brotinho nascendo. E ó, ela tá chorando ainda. Tá chorando. E tá abrindo. Mas depois que abre, para de chorar. É isso aí.
que vai cicatrizando, né? Chora não, videira. Daqui a pouco dá tudo certo. Mas para essa planta chorar e brotar, o solo tem que estar como? Bem preparado. O seu Marco estava me explicando aqui que aqui em vez do trigo eles plantaram a ervilhaca, que na raiz dela nascem esses gominhos, esses pequenos tubérculos que vão fixar o nitrogênio no solo, que vai garantir a qualidade também do que fruto. vai Então, servir para videira. essa parte aqui é extremamente importante. Sim. Talvez não tão bonita, eu vejo beleza aqui. Sim. Mas talvez quem passe não dê muita atenção, mas é uma das fases mais importantes do processo. O próximo vinho está nascendo daqui. Então você pensa, tudo é como na vida é o equilíbrio. O equilíbrio do solo, com o clima ajudando, né? A videira estando bem nutrida, brotando, florescendo, né? Então é toda essa continuidade, né? Que tem que ter para tudo dar certo e chegar lá na frente, colher uma uva bem madura, no ponto, para se ter aquela qualidade no produto final. Começa aqui. Começa aqui do No campo, solo. do solo. Isso é importante. Essa é a origem do vinho e do espumante de muita qualidade produzido aqui na Serra Gaúcha, no nosso Brasilzão. É isso aí. Ficou bonito, né? Não, tá bem. Aqui é um vinhedo de Chardonnay. Esse vinhedo é do ano de 98. Então é um vinhedo que tem 24 anos de idade. 24 anos. Plantado em 98 esse vinhedo. E ainda é um dos mais antigos. Não, é que quando você poda todo vinhedo, né? Porque a seiva, o choro na verdade é a seiva que está circulando. A videira, entre aspas, é uma bomba de puxar água do solo. As raízes puxam e mandam para cima para alimentar a parte aérea. Então ela vem com toda a força. Agora eu fiquei muito curioso para saber depois do processo que esse pequeno cacho cresce, vira uva, tem a colheita, para onde ele vai e como que ele vai chegar na minha taça. O senhor me mostra esse processo todo? Sim, depois lá a gente vai ver. E tem uma palavra-chave que a gente tem que falar, que é a questão terroir. Talvez muito, é uma questão a ser desvendada. O que é o terroir? O terroir é o conjunto de tudo. É o conjunto do solo, do clima e da mão do homem. Olha. Mas contando sempre com a natureza. É a natureza que faz isso. Mas a mão do homem que vai dar o diferencial. Por quê? Tá muito poético esse programa hoje, rapaz. É aí que tá, né? Então a gente vai descobrindo o terroir, a aptidão dessas variedades nessa terra, a expressão da terra que vai estar lá no produto. Maravilha. Vamos ver o terroir na taça? Vamos ver. Agora que nós entendemos o solo e como acontece o cultivo da uva, chegou a hora de mergulhar ainda mais nesse universo e ver como a uva se transforma no vinho que tanto amamos. E chegou a hora de conhecer os segredos e mistérios dessa bebida que nos encanta há mais de 8.000 anos. E é aqui, ó, na Vinícola do Marco, que nós vamos entender os caminhos que transformam a uva, que foi colhida ali manualmente, cacho a cacho, em vinho. Na verdade, a uva entra ali pela parte superior, onde ela vem do campo, né, colhida manualmente, cacho por cacho, chega ali em caixa de até 20 quilos, né? E aí é pesada essa uva para ter um controle do rendimento. Quanto de uva vai render em líquido? Aproximadamente 70% é o rendimento. 1 quilo de uva, 70 ml. Então, 1 quilo de uva daria quase uma garrafa. Para qualquer qualidade de uva. No geral, é um 70% o rendimento, né? Aqui é a nossa chave de envelhecimento. Deixa eu ligar a luz até aqui. Que Olha o tamanho dessa garrafa. Posso pegar uma? Pode. Essa aqui, quantos litros? Essa aqui é 3, mas tem, a cheia tá aqui, né? Tem uma vazia, a cheia aí. Claro. Essa é a cheia, ó. Uma rolha aqui, 3 litros de vinho. E o medo de fazer uma renatice aqui e derrubar alguma coisa. Mas vocês vendem assim de 3 litros? Sim. Rapaz do Essa céu. aí diz a Double Magnum. É a garrafa italiana e tem um vinho Cabernet Franc. Ele é o vinho dos 25 anos da vinícola. Olha, rapaz. É um vinho que a gente estima ele uns 15 anos. Ele pode envelhecer nessa garrafa.
Essa aqui é uma etapa do processo do método tradicional ou champenoise que a gente fala. Que então ocorreu a segunda fermentação na garrafa, na cave, ali a temperatura controlada, de 12 a 15 graus. E aqui é antes de ir para comercialização. Então a gente coloca nesses pupitres, que são cavaletes de madeira, com o bico virado para baixo. E todos os dias vem uma pessoa que dá um quarto de volta nessas garrafas. Justamente para quê? Para o depósito, o fermento e para a ponta da garrafa. Então você vai girando, olha como tem ainda aderida a lateral da garrafa. E aqui está o depósito que a gente vai eliminar esse depósito, que é o fermento. Por isso que fica Por isso que fica mais fácil tirar depois. É isso aí. Então depois daqui, quando ela está bem depositada no bico da garrafa, a gente vai levar para uma máquina que vai congelar. Pensa que a máquina fica 40 graus negativo. Nossa. Então aqui, quando ela ficar poucos segundos a 40 negativo, congela. Fica uma pedrinha de gelo com todo o depósito. Aí a gente pode desvirar a garrafa, abrir, que tem a pressão, e vai expulsar esse depósito. Aí vai perder um pouquinho de líquido. E a gente completa com o mesmo espumante. E aí pode ser colocada a rolha e a gaiola. Então ele está em fase final do processo. Uma decantação inversa, quase isso. É isso aí. Né? E se eu fizer agora, eu vou fazer um movimento que vai perder todo o trabalho. Já de alguns dias. Tem certeza disso? Se desvirar a garrafa, ela vai juntar todo o depósito novamente e você tem que reiniciar. Né? Essa daí já vai ficar 30 dias agora. Obrigado a visita, voltem sempre, vamos lá, sempre divulgando o vinho brasileiro. É isso aí, mostrar o que é nosso, tem muita qualidade. Saúde, obrigado. Muito sucesso. E você, que vinho levaria para uma ilha deserta e chamaria de amor da sua vida? Enquanto você pensa, deixa eu falar sobre outro crush dos franceses, o caviar. Em Paris, a turma não faz coro com o Zeca Pagodinho, não. Por lá, já viram e já comeram as ovas de esturjão. E aí comeram muito bem. Não tem essa de só ter ouvido falar dessa iguaria. A palavra caviar tem origem turca. Curioso, né? Os primeiros registros do seu uso datam do século IX, mas é só ali pelo século XVI que a conserva se populariza. Bem, se bem que popularizar talvez seja um exagero, né? Porque ela sempre foi sinônimo de sofisticação. Desde aquela época. Duvida? As ovas viraram a comida preferida dos czares, o equivalente russo dos reis. O caviar conquistou o paladar francês bem depois, já no século XX. E hoje, os conterrâneos do Jacan consomem a iguaria como entrada na ceia de Natal e Ano Novo, por exemplo. A Cecília Padilha, que apresenta o Experimente no canal Saborearte, foi conhecer uma produção de caviar lá no norte da Espanha, pertinho da fronteira com a França. Dá só uma olhada. E como diria Zeca Pagodinho, nunca vi nem ouvi, só escuto falar. Aqui em Valdarã temos uma produtora de caviar. Me explica, como você começou a produzir caviar aqui nessa região? Nosotros empezamos a producir por una idea de sostenibilidad, del aprovechamiento de las energías. Primero utilizábamos el agua que enfría, para enfriar el agua utilizamos unas piscinas. Primero teníamos otros peces, pero en 1999 el esturión entró en peligro de extinción, entonces quitamos los otros peces e empezamos a criar esturión. Glória, e o caviar é uma preciosidade da gastronomia, apreciada no mundo inteiro. E eu gostaria de saber por que não existem várias fazendas em vários locais do mundo, por que não se produz muito mais caviar do que nós temos?
Yo creo que la razón principal es que es muy largo el proceso de producción. Se puede tardar mínimo 8 años en conseguir 1,2 kg o depende de la raza del esturión. Hay esturiones que tardan hasta 20 y tantos años en desarrollarse físicamente. Entonces el proceso es muy largo y muy costoso. Como começamos essa degustação? Pues primero vamos a tomar siempre el caviar. Después podemos tomar un ahumadito, podemos tomar otro tipo de alimentos de lujo. Pero el caviar siempre es la entrada, siempre es el aperitivo. Y lo vamos a maridar con una bebida que sea astringente, como por ejemplo el champán o el cava o un vodka. Cuando elegimos un vodka queremos que sea un destilado de trigo, no un vodka destilado de patata. No puede ser un vodka cualquiera, sino vamos a buscar un vodka excelente y una champaña que sea excelente. Entonces primero vamos a probar este, que es la hueva tradición, que tiene una hueva de 2,5 a 2,9 milímetros. El caviar en el mundo se valora por el tamaño de su hueva. Quanto custa quilo de caviar, por exemplo, desse? 2.000 euros. 2.000 euros. É caro, é caro. Es costoso. É costoso y es una iguaría. Sí. Y después vamos a probar el selección, que es un poco más grande la hueva. El caviar, cuando es más grande, es más costoso y más gustoso. Las dos. Quanto sai quilo desse? Este vale 2.500. 2.500 euros quilo desse caviar. Ah, ¿sí? E o que é aquela lata? Esto es la lata de maduración. Si fuera un vino, esto sería como la barrica de vino. Ah. Lo primero que tendríamos que hacer es aclarar nuestro paladar. Beberíamos un poquito de una bebida astringente. Sim. Vale. Então, no caso, temos aqui, a gente brinda. Salud! Lo que vamos a hacer es colocar una pequeña porción así entre el dedo índice y el pulgar. Aquí. Además, puedes ver que el caviar está frío. Sí. Y en tu piel vas a temperarlo 2 grados. Entonces así estará más gustoso. Adelante. Ah. Do chique caviar dos czares russos, a gente pula para a realeza, só que da boemia do Rio. Estou falando dos restaurantes, bares e botecos que fazem a alegria de quem está saindo ou voltando da balada, ou da night, para falar aquele bom karaokês. Aliás, em muitos casos, eles são a própria night, o programa principal da noite. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, existem 10.000 estabelecimentos desse tipo na capital fluminense. Eles geram 110.000 empregos diretos e eu não vou nem tentar te falar das estatísticas de consumo de chopp e cerveja por lá. Eu morei 17 anos no Rio de Janeiro, então, claro, eu também tenho o meu bar do peito, o pé sujo que eu apresento para quem quer se iniciar na arte da botecagem carioca. Mas isso eu conto depois da reportagem com o Pedro de Artagão. Ele sim, o professor emérito da vida boêmia do Rio. Já pega o caderninho para anotar as dicas dele e percorrer esse roteiro na sua próxima visita. O percurso de hoje passa por algumas pérolas escondidas da Zona Norte Carioca, longe do buchicho turístico. A próxima parada é no Velho Adonis, que fica em Benfica. Bar que foi inaugurado em 1952 e andava decadente. Foi comprado por um de seus fiéis frequentadores, o figuraça João Paulo, que após alguns anos trabalhando em restaurantes refinados, resolveu empreender e hoje é um dos maiores empresários da Zona Norte do Rio de Janeiro. Uma de suas características é o fantástico chopp, que sai de uma torneira de mais de 100 anos. Segundo João, junto com a do Bar Brasil, carrega o título de serem as únicas ainda existentes. Sua serpentina é resfriada por gelo, o que demanda de manutenção precisa e constante. Tamanho tradicionalismo faz de seu chopp realmente um dos melhores, se não o melhor da cidade. São 20 sacos de gelo de 20 quilos. Para poder começar a trabalhar todo dia. Para deixar no ponto. Então são 245 e a serpentina tem 90 metros.
E se não socar, não sai, só sai espuma, não sai aquele creme. Não. E é a única chopeira, tem mais, acho que mais umas duas que tira o verdadeiro chinite, que é 100% creme, assim. Essa chopeira nunca vai tirar um chope 0 grau. O bar tem algumas particularidades e é um baú de grandes histórias, algumas delas protagonizadas por seus ilustres clientes, assim como o próprio João Paulo. Alguns são famosos personagens cariocas, como o cantor e compositor Moacir Luz, com quem demos de cara na chegada. O bar, ele acaba que ele se torna a segunda casa das pessoas, e a teoria do Cadu que o bar é quase a praça pública, não existe mais. Então você chega aqui, você vai encontrar com alguém, você torce para encontrar com as pessoas, né? E ele não é o mesmo se não tiver sempre com os mesmos personagens, concorda? Inteligentemente, os petiscos no bar são servidos em porções diminutas, o que possibilita seus clientes a experimentarem de tudo um pouco. Os petiscos e a comida do Adonis são um caso à parte. A casa é famosa pelo seu polvo, que levou o prêmio de melhor petisco de 2019. Ele é cozido à perfeição e salteado com bacon, fazendo uma combinação inusitada, porém extremamente deliciosa. Mais uma vez, não podíamos deixar de experimentar o prato do dia, que, como já mostrado por aqui, também é servido como aperitivo na travessinha de barro, seguindo a tradição da casa. Quando eu olho para trás e vejo, eu sou uma pessoa muito feliz, muito feliz. Não só porque eu ser dono do Adonis, mas sim poder compartilhar essa história, porque essa história desse bar não é uma história minha, não é uma história dos antigos donos, é uma história da cidade. Então, um brinde aos muitos Joãos que estão aí ajudando a manter os bares antigos de perto. A vida. Saúde. Saúde sempre. Bar dos mais icônicos da zona norte do Rio de Janeiro poderia ser apenas conhecido por seus históricos frequentadores. Na entrada, demos de cara com o eterno Pixinguinha, imortalizado em estátua. Homenagem ao compositor que tanto frequentou o bar. Porém, ele é muito mais celebrado por sua gastronomia e atmosfera. Tudo graças à incansável Dondon, que junto com seu filho Paulinho fazem do bar a extensão da casa de seus amigos e clientes. Dondon herdou o bar de seu marido, que repentinamente morreu e a deixou com 3 filhos pequenos e um estabelecimento cheio de dívidas, cachaceiros e suas confusões. A menina, minha filha mais nova, ela estava com 2 anos. Tinha um berço aqui dentro? Tinha um berço. Os cachaça que tomavam conta. É por isso que a Cris corre abugenta desse jeito. Também acho. Aquele bafo da cachaça. Né? Do bafo da cachaça, mas eles tomavam conta direitinho. Hoje, o Bar da Portuguesa serve das melhores comidas na zona norte do Rio de Janeiro e é celebrado pelos prêmios conquistados pelas criações de Dondon. O balcão dos salgados é farto e o xodó do momento é uma espécie de pastel de Belém de bacalhau. Eu acompanho há muitos anos a história dele, né? E admiro demais esse cara aqui. Isso carrega o bar no coração dele. Ele me acompanhava, a gente morava na ilha, ele me acompanhava de 6 anos, a gente saía daqui meia-noite, 1 hora, a gente tinha condução, era eu e ele. Todo grande negócio é feito de pessoas, é sempre necessário ter um equilíbrio e não dá para ser totalmente razão. Tem que ter um pouquinho de coração. Porque é o que dá o grande tempero, que é o que a senhora tem, que é o tempero, né? O tempero, ele não está só na comida gostosa, maravilhosa. O tempero está no contato humano, está no trato, está no dia a dia, naquela intimidade de tomar uma com o cliente e o cliente sai se sentindo abraçado. E eu concluo esse dia me sentindo assim, abraçado. Como é que veio parar aqui, Dondon? Eu vim parar dia 25 de dezembro, dia de Natal. É mesmo? Quantos anos? Com 14 anos, no Rio de Janeiro, 6 horas da manhã, me pegaram no aeroporto 4 horas da tarde. Já ia de volta para Portugal e eu doida para voltar, que eu não queria vir de jeito nenhum. Você veio forçada? Minha mãe me fez vir trabalhar em casa de família. E já te esperavam para trabalhar? Fui trabalhar. E aí acelera, como é que a gente veio parar aqui no bar? Então, aí eu conheci meu marido, casei com ele. Você conheceu ele com quantos anos? Com 22 anos. Aí eu casei aos 25 com ele e ele já tinha esse bar aqui. Que por acaso também eram portugueses. Era aqui, era o armazém, um bar e armarinho, tudo, uma coisa só. Português vascaíno da Ilha do Governador. Do Cacoia, né? Não era, Paulinho? Fala aí. Era do Cacoia. Aí depois veio os supermercados, né? Aí fez boteco, mas era um boteco pé sujo. Só dava pinguça aqui, mais nada. Aí depois meu marido veio falecer, não sabia o que eu fazia da minha vida, que eu não tinha família, não tinha ninguém, com 3 filhos. Um com 9, outro com 6, outro com 2, que ia fazer 3 anos.
e eu ou vou para Portugal com a mão na frente ou fico aqui. Ou assume o boteco? Aí eu falei, não, vou meter as caras, seja o que Deus quiser. E com quantos anos realmente vocês perceberam que o Paulinho está trabalhando aqui? O Paulinho já está trabalhando desde os 14, 15 anos, né? 14, 15 anos. Oficialmente? O Paulinho tem uma importância fundamental na história da boemia carioca, na história aqui do próprio bar, que é o seguinte, ele é um cara que recebe todo mundo de uma maneira assim. Ele sabe o que o povo quer, porque é o mesmo jeito que ele gosta de ser recebido. Ele adora tomar uma no bar, no teu bar, no meu, no de todo mundo. E aí, ele quando ele recebe alguém aqui, ele trata da melhor maneira possível, da melhor maneira que ele acha que ele gostaria de ser recebido. A Dondon, não quero desvalorizar a Dondon nunca nessa vida, pelo contrário. Eu acho que ela é uma das mulheres mais incríveis que eu conheço na minha vida. Todo mundo gosta da minha mãe. Minha mãe é uma figura aqui no bairro. As pessoas que vêm de longe gostam muito dela. Só que minha mãe prefere mais a cozinha, porque ela é muito, a minha mãe é muito perfeccionista. Então tem que sair do jeito que ela quer. Do meu jeito, entendeu? Claro. Às vezes a gente aprende, vai lá, ela não, deixa que eu faço. O nome sempre foi Bar da Portuguesa, não? Não, era o Bar da Viúva. Portuguesa é você. Depois foi Copão de Ouro. Copão de Ouro é bom nome, né? Era Copão de Ouro. Aí depois virou Bar da... Aí ficou, né? Bar da Amendoeira, que tinha uma amendoeira aqui, mas tinha o de Maria da Graça, que era muito... E tem outro de amendoeira aqui, Ramos, também. Também tem um de Ramos. Mas mais era Bar da Viúva. Bar da Viúva. Aí depois virou Bar da Dondon. Né? Ele foi Bar da Viúva quando você foi viúva. Foi, isso. Era o Bar da Viúva. Já sou há muitos anos viúva. Aí passou a ser o Bar da Portuguesa, aí virou fama, Bar da Portuguesa. Ficou famoso. As empadas são de quê? Frango e camarão. Dondon, o que você sente vendo que tem mais uma geração aqui presente no bar, reafirmando essa linda história familiar e a sensação que você tem de ver que trabalhando com seus filhos, o sucesso de vocês, você se sente realizada? Você sente que valeu a pena vir lá novinha de Portugal? Valeu a pena, eu adoro o Rio de Janeiro, amo o Rio de Janeiro. Então agradeço muito a Deus por ele ter conseguido realizar a minha vida até agora. De ver meus filhos, eles crescerem, casarem, ter meus netos, 4 netos maravilhosos que eu tenho. Então, é a maior riqueza que Deus me deu que eu tenho. Olha, eu gosto de todos os lugares que o Pedro visitou na reportagem. E ainda mais das comidas que ele provou para gravar esse episódio do programa Rio de Barriga Cheia. Mas eu tenho meu bar de estimação no Rio, né? Que é o Bracarense. Sei lá porque foram os amigos que foram levando. Eu sou um carioca transplantado, né? Mineiro, depois cresci em São Paulo e foi pro Rio. E a turma me levou no Bracarense. Eu gosto do clima, eu gosto sim do bolinho de bacalhau. E é uma delícia você perder noção do tempo, saboreando as coisas ali na calçada mesmo. Tá gostando do nosso Papo com Sabor? Na volta do intervalo tem mais expedições gastronômicas, receitas e histórias de salivar. E não se esqueça, se você quiser saber mais sobre esses assuntos, acompanhe a programação do canal Sabor e Arte. Até já! Benvenuto de volta. Se no primeiro bloco a gente estava tendo um afé com a culinária francesa, agora o coração cruzou a fronteira e ancorou na Itália. Quer dizer, num cantinho da Itália, no Rio. O Grado, restaurante comandado pelo Nello Garaventa. A cozinha do sobrado de 1942 manda para o salão berinjelas gratinadas na lenha, nhoques com burrata e muitas outras delícias. Várias delas levam no seu preparo um tomate especial, o San Marzano, trazido para o Brasil, olha que curiosidade, por imigrantes japoneses. O Nello chamou a nossa colega do Sabor e Arte, Paula Varejão, para conhecer uma plantação desse fruto no Vale do Café, interior do estado do Rio. Dá uma olhada nos melhores momentos desse episódio de Onde Vem. Hoje vamos desvendar a culinária italiana por meio das raízes do chefe Nello Garaventa. E realmente, o Grado, esse restaurante no Jardim Botânico que já foi eleito 2 vezes o melhor italiano do Rio, lembra bem uma autêntica casa da nona. E se tem um ingrediente que não falta na cozinha dessa nação,
é o tomate. Mas já que não podemos ir até a Itália, vamos até Patti de Alferes, que é a terra do tomate no Rio de Janeiro, para descobrir de onde vem o tomate utilizado aqui no Grado e também todos os segredos dessa cozinha tão afetiva. Bom, eu sou de família italiana, sou filho de italiano. E, enfim, então isso já diz um pouco. Eu sempre tive a cultura da comida italiana em casa, feita pela minha avó. Meus avós chegaram a morar no Brasil um tempo, quando eu era pequeno. Então eu tinha esse contato, né, com a cultura, a comida. Minha avó sempre cozinhava. Então foi justamente as lembranças da casa da nona Exatamente, que te fizeram entrar no mundo da... Nesse meio aí. Foi aí eu entrei, fui para a Itália, comecei a trabalhar lá. Então lá eu tive uma experiência, fiquei bastante tempo. Foi um envolvimento de corpo e alma mesmo ali. Foi muito bom que eu pude aprender essa questão de que na Itália, dos produtos próximos, locais. Então o chefe tinha contato direto com o cara que trazia o queijo, que produzia ali. Os chefes sabem de onde vem o que eles cozinham. Tudo. Tem amigos do campo que, na época de determinado cogumelos iam colher, levavam pro chefe. Enfim, eu tive esse contato no meu dia a dia que foi o que me marcou mais na minha filosofia de trabalho, né? E foi digamos, a espinha dorsal do que eu faço aqui, que é buscar o ingrediente de qualidade para poder mexer, enfim, interferir o mínimo nele, buscar esses produtores que têm um carinho, que estão alinhados com o meu pensamento, né? Estou invadindo aqui então a cozinha do Nelo, que é uma das cozinhas mais lindas que eu já visitei, porque parece aqui que eu tô dentro da sua estante, né, Nelo? Exatamente, a ideia foi essa, você se sentir na casa do chefe. Então tem essa estante que emoldura a cozinha aberta para as pessoas verem, que eu acho bonito, né? Você privar o cliente de olhar esse espetáculo que acontece aqui atrás, não tem porquê. Então eu fiz questão de estar a cozinha aberta e dessa forma, o cara tá comendo ali, vê o chefe, vê a coisa acontecendo, dá mais prazer, não dá? Aqui você, inclusive, usa um tomate que é bem italiano, né? Bem italiano e bem específico. Eu uso o San Marzano, que é um tomate ali da região da Campanha, né, perto de Nápoles. Ele tem pouca semente, polpa carnosa, ele é praticamente um purê. Assim, já in natura ele é um purê, é muito bom. Você faz o molho, ele fica numa cor, numa textura muito boa. Esse ingrediente, quando eu descobri ele, aí ficou melhor ainda a cozinha, ficou mais completo. Porque aí eu consegui o ingrediente que faltava, né, para fechar esse circuito. Bom, então é claro que eu vou comer hoje uma bela comida italiana aqui dentro da sua cozinha, dentro da sua estante, né? Mas antes, Nelo, antes de eu provar as tuas receitas, então, vamos conhecer as histórias desse tomate. De onde vem o tomate que o Nelo usa aqui no Grado? Patti de Alferes sempre foi o maior produtor de tomate do estado. Os japoneses trouxeram o tomate para cá e, por causa da temperatura e do clima, é o único município do estado que consegue produzir tomate os 12 meses do ano. E veio a festa do tomate, a primeira sendo em 17 de maio de 1989. Isso incentivou muito também o turismo e incentivou com que fosse aumentada a produção. Sabendo que é aqui que tem o melhor tomate da região, certo? Com certeza, é o melhor. A Itália eu tenho uma relação assim grande porque tem esse feeling familiar, né? A minha mãe é descendente de italiano.
Mas a ideia dos tomates nasceu, então, numa visita à Itália, né? Sim, eu comi, eu vi ele ao vivo, eu pegava, eu me encantei pelo feitio. Ele é uma carambola vermelha, vamos dizer assim. Cheiroso, brilhoso. E ele você deixa numa fruteira, ele fica 1 mês numa fruteira. Sou arquiteta, então eu tenho um estímulo visual, né? E o meu senso estético também é apurado. Então eu me encantei pelo tomate. E a gente trouxe as primeiras sementes e foi um experimento que a gente não achava que fosse dar tão certo, né? Porque a gente sabe que ele é cultivado lá em solo vulcânico, desprotegido, e a gente trouxe para cá e quando a gente viu, a gente tinha aquela produção que vocês já sabem, né? Então o San Marzano, ele é mesmo muito típico da Itália, né? E de uma região específica, que é embaixo do Vesúvio. Nápoles, onde tem a pizza. Tanto que o tomate San Marzano ele é um produto na Itália classificado como DOP, que é uma chancela de denominazione di origine protetta, quer dizer, de denominação de origem protegida. Ele é um produto chancelado pelo governo. Ele tem não pode ser DOP se não for daquela região específica. Ele faz parte da cultura italiana. Antes da gente entrar, a gente tem que dar uma batidinha por causa da mariposa. Ah, é? Ela adora comer o nosso tomate. O cheiro do tomate atrai a mariposa. E tem que passar o pé aqui, Paulo. Isso é cal. Cal. O cal, ele não deixa a gente levar bactéria para dentro. A gente tem que evitar que leve qualquer coisa pra gente não ter que usar nada de produto químico, entendeu? O tomate é um alimento muito consumido pelos 4 cantos do mundo, das mais diversas formas, mas também é um alimento que está sempre no topo da lista dos que mais utilizam agrotóxicos. Mas essa história está mudando, justamente com esse cultivo protegido em estufas. A próxima geração agradece, né? Agora, Nelo, você já fez molho de tomate muitas vezes na sua vida. Agora, nunca a poucos passos da produção, né? A primeira vez que eu colhi, desci 10 metros e já estou cozinhando no fogão a lenha ainda. Da fazenda, bem, né? Bem rústico. Qual é o principal erro que as pessoas cometem na hora de fazer o molho de tomate? No meu ver, alguns erros é colocar açúcar para poder dar essa dulçor, que não vai, porque uma coisa é o doce do tomate, uma coisa é o açúcar, você sente que tem açúcar. Bater ele no liquidificador também, fica aquele molho muito, aquele coulis, como a gente chama, fica uma coisa muito rala. O molho de tomate tem que ter polpa, tem que ser grosso. Nelo, e aí você corta ele em pedaços maiores, assim, né? Sim, grosseiramente, porque depois ele vai desmanchar todo. Corto para facilitar o cozimento, ser mais rápido. Aí eu vou cortar cebola, vou cortar cenoura. A cenoura, qual é o lance da cenoura? A cenoura vai ajudar no dulçor. Apesar de San Marzano ser bem docinho já naturalmente, mas com a cenoura você ainda dá uma acentuada. Alho, coloco umas folhinhas de louro, aí refogo isso. Entro com tomate, sal, pimenta e 20, 25 minutinhos eu passo no passa-verdura, que é um equipamento que não pode faltar em nenhuma casa italiana. Você coloca a polpa do molho e vai passando, aí ele já sai peneirado embaixo, esmagado e fica naquela consistência que tem que ser, sem ser muito liso, fica uma polpa, tipo um creme, fica uma coisa raiz assim. Então vou te deixar cozinhar aqui. Maravilha. Então aqui hoje eu tô comendo por 2, hein? Vambora. Capricha. Tem bastante tomate. Ainda bem que tomate não falta, né? Como um belo dia italiano, né? Que começa e termina na mesa. Estamos tendo aqui esse privilégio, né? De ter colhido os tomates aqui na propriedade da Denise e ter um molho de tomate preparado pelo chefe Nelo. Eu tô me sentindo privilegiadíssima. Vamos provar, né? Vamos provar, vamos ver agora. Maravilhoso da simplicidade, do simples muito bem feito, né, Nelo? E com esse tomate fica muito bom, porque você vê que ele não tem água, ele gruda na massa.
É um purê de tomate. Ele vira um Nossa, purê. é mesmo, Um purê de tomate. Agora, tem muitas outras receitas muito tradicionais italianas com o tomate, né? Tem muita. Eu acho legal a bruschetta. Inclusive o pão, você faz aqui também na cozinha, né? Faço pão todo dia. Pão é diário e uso o levain, né, que é o fermento natural também, que dá um sabor azedinho ao pão. Bom, aproveitando que eu fiz o pão, eu vou fazer uma bruschetta. Ela vai com tomate San Marzano, mas eu vou fazer ele cru, tipo uma saladinha com sal, azeite, um perfume de alho e manjericão. Na brasa sempre a bruschetta, porque muitas vezes se faz no forno, mas a tradicional mesmo é na brasa, igual um churrasco. Então, aqui está o pão, devidamente... Por isso que se chama bruschetta, né? Porque é de bruschiare, de bruciare, quer dizer queimar em italiano. Então tá aqui o nosso pão. Não sabia. Gosta de alho? Sim. Então, ó, umas 2 a 3 esfregadas, dependendo. E agora a gente finaliza com o tomate aqui. Isso aqui é bem campanha de Itália, me lembra aquela casinha no alto da montanha, no meio dos vinhedos, com uma chaminézinha, e aquela senhorinha fazendo a bruschettinha para a família. Olha, o San Marzano aqui, olha. Não precisa de mais nada, né? E a massa do nhoque que você usa aqui, né? Onde é que você aprendeu a fazer essa massa? Essa também, sempre receita da nona, da avó. É uma massa que eu aprendi com ela e que eu sempre levei adiante. Agora você não vai morrer com essa receita desse nhoque, né? Não, eu vou ficar aqui de olho que eu também quero aprender. Maravilha. A receita da massa do nhoque da avó do Nelo. Como é que funciona? Então, aqui eu tenho a batata já cozida, espremida, farinha de trigo. Eu uso um pouco de farinha de semolina também, que ajuda na textura, deixa ela mais sequinha. A gema de ovo, queijo parmesão, que aqui eu uso grana padano, e uma pitadinha de sal, ok. Vou misturando até ela ficar uniforme, aí eu vou dar o corte. Aqui viu como ficou a massa pronta? Quanto tempo você mexe? Coisa de 1 minuto, 2, o tempo dependendo do volume que você está fazendo, mas aqui você mexe até ela ficar uniforme. Eu vou dividir ela, que eu divido ao meio, faço já uma divisão para vir e começo a enrolar ela. Aí agora eu já estou com ele na medida que eu quero. Vou jogar uma farinhazinha, né? Porque senão ele pode, na hora de cortar, pode dar uma grudada. Aí dá um corte mais ou menos assim. Tá vendo o tamanho? Ah, entendi. Um travesseirinho, um quadradinho. Então, aí agora eu jogo uma farinha, né? Porque eu cortei, onde passa o corte ele tá úmido, ele pode grudar. Só que ele ainda não está pronto, tá? Tem mais uma etapa. Que é essa daqui, que também é muito tradicional na Itália, uma madeirinha, em que você dá o formato de concha nele. Vem aqui e você tem a conchinha, ó. O próximo passo eu vou cozinhar ele na água e depois levo no forno a lenha para ele ficar com aquela capinha crocante. Então agora eu acho que eu volto no final só, viu? Eu volto para a parte boa, então, para experimentar a tua receita de nhoque dourado, não é isso? Exatamente, nhoque dourado. Ficou pronto agora o nhoque dourati com molho de San Marzano, um San Marzano grelhado na brasa, a burrata e uma finalizada com parmesão. Que delícia, hein? Vamos provar junto aqui, Vamos, então? lógico. Nossa, esse tomate na brasa, hein? Maravilha, hein? A massa do nhoque tá sensacional. Tá, com esse né? tomate.
demais essa Legal. experiência. Que bom. Espero que as pessoas que depois venham até aqui no restaurante também tenham essa mesma emoção depois de ver o programa, sabe? Saber que Legal. isso aqui realmente é cheio de paixão, de história e todos os ingredientes têm muito desse cuidado. Sim, sim. Cada um tem sua historinha ali dentro. É. Bom, então agora eu vou comer mais e a gente fica assim. Ainda fico aqui até mais tarde para degustar um pãozinho. Maravilha. Adoro aquele pão com manteiga. Gente, dá para vir aqui comer só pão com manteiga. Valeu, chefe. Valeu. Eu já provei e posso confirmar, esse tomate San Marzano tem um gosto e uma textura muito particulares. E pra gente seguir no tema dos ingredientes especiais, você já ouviu falar no mangarito? O mangarito é um tubérculo da família da taioba e do inhame. Parece uma batatinha, mas nunca alcançou a fama dela porque é pequeno, digamos assim, não rende tanto. Dá muito na Mata Atlântica e no Cerrado. E é nesse segundo bioma, o Cerrado, que o chefe Diego Badra faz suas pesquisas gastronômicas e testa a alquimia de ingredientes como a castanha de baru, a pimenta de macaco e, é claro, esse tal mangarito. Bora espiar o laboratório dele? Confere essa seleção de melhores momentos do programa Cozinha do Cerrado. Fala galera, estou aqui na Ceasa de Brasília, central de distribuição de alimentos. Aqui é onde tudo vai começar no nosso programa. A gente vai conhecer o produtor, vai visitar a sua chácara, visitar a sua produção, pegar o ingrediente da terra diretamente de onde ele vem e levar para o nosso laboratório, levar para o Conca, para a gente explorar diversas formas de poder apresentar esse ingrediente típico do Cerrado para vocês. E a estrela do programa de hoje é o mangarito, que tem aqui na feira, na banca do Seu Divino. O nosso programa é um programa sobre ingredientes do Cerrado. E a gente já começa fugindo dessa lógica, porque o mangarito não é um ingrediente daqui do Cerrado exclusivamente. Apesar de ser de floresta, né, que o pessoal chama de semi-bosque, né, que é daquelas partes mais ralas da floresta, mas ele foi adaptado perfeitamente aqui no Cerrado. E por que o mangarito para o senhor? De onde veio essa história? Por que você trouxe ele para o seu projeto? Olha, eu conheci o mangarito na minha infância ainda, né? Teve no município de Goianésia, no estado de Goiás. Então a gente mudou para lá e teve um ano lá que a gente teve um pouco de dificuldade para conseguir alimento, que deu um período de seca bastante prolongado. E o mangarito ele entrou como suplementação na alimentação, né, para nós, né, para a família, né? A gente não conhecia, mas um senhor que morava vizinho lá e apresentou para a gente o mangarito e nós começamos a consumir. Fala galera, beleza? Hoje a gente está aqui no nosso laboratório, é onde tudo vai acontecer. E o ingrediente de hoje é o mangarito. O que a gente descobriu é que ele é um rizoma. Na realidade ele é da família do inhame e da taioba. Pra gente, nada mais do que uma batatinha. Vou começar hoje pelo pão de mangarito. A minha ideia foi simular a história do pão de batata, né? Hoje eu vou fazer uma massa briochada, que não é necessariamente um brioche real, porque a gente tem, além do ovo como hidratante, a gente tem o próprio mangarito, que também já é hidratado, e temos também um pouco de água nessa massa. Então é o seguinte, primeiro de tudo, eu tenho aqui o mangarito. Meu mangarito já está descascado e cozido. Eu vou amassá-lo com um garfo. A ideia é eu ter uma textura rústica. Eu não quero passar ele naquele passa-purê para ele ficar muito liso, porque eu quero ter os pedacinhos do mangarito dentro do pão. Então eu vou começar amassando o mangarito.
Ele tem uma textura parecida com uma batata, porém um pouquinho mais seca do que uma batata, né? Então é legal porque ele dá os grumos que eu tô querendo para tornar o pão mais rústico. Gente, aqui tá simplesmente a ideia de textura dele, tá? Dá para ver que ele tá com bastante pedacinho, né? Bem rústico, beleza? A gente vai ver esse pãozinho já recheado, já o sanduíchezinho pronto, junto com os outros experimentos de hoje. Pessoal, seguinte, eu comi o mangarito cru e eu senti que ele tem um sabor de castanha portuguesa e achei bem interessante. Então eu vou laminar e vou fazer um ceviche de mangarito. Seria um ceviche. Basicamente, a gente vai trazer um ingrediente, que no caso de hoje é um mangarito, para uma solução ácida. Tradicionalmente, o ceviche é feito com proteína animal e frutos do mar, principalmente peixe. No nosso caso, a gente está substituindo a proteína animal pelo mangarito. Para essa solução ácida, o que eu estou trazendo? Limão cravo, né? Alguns conhecem como cravo, outros conhecem como China, muito aromático e maravilhoso. Estou usando também um pepino também para trazer um pouco de coloração e um pouco de frescor para o nosso leite de tigre. E estou trazendo também o cajamanga, que é uma fruta típica aqui do Cerrado também, que também tem um paladar bem exótico, como tudo que é do Cerrado, e tem também uma certa acidez. Então acho que essa composição vai ficar bem legal. A finalização do ceviche e o empratamento dele eu vou fazer junto com todos os outros testes. Valeu! Essa aqui é a experiência mais fora da zona de conforto que a gente vai ter hoje. Eu tô querendo entender como o mangarito funcionaria num processo de desidratação. Existe uma ideia maluca que no final das contas a gente vai ver se ela vai dar certo. Mas eu preciso que você continue aí assistindo para ver o resultado disso. Bem, o que a gente tem? A gente tem uma base de mangarito cozido, levemente hidratado com um caldo de legumes. Processei ele no mixer, muito tempo. E depois disso ainda tive que dar uma boa peneirada nele, numa peneira bem fininha, para que ele perdesse qualquer gruminho dele. Eu vou abrir esse creme de mangarito num tapetinho de silicone. A gente chama ele comercialmente de silpá, né? Mas nada mais é do que um tapete de silicone que aguenta a temperatura no forno. Para que ele serve? Para não grudar as coisas. Então a gente está usando ele porque depois eu quero retirar essa película que vai se formar aqui e tentar fazer alguma coisa aí que vocês só vão saber depois, tá bom? Aqui, gente, eu só vou espalhar esse creme com a ajuda de uma espátula, tá? Qual que é a ideia? Deixar ele o mais fino possível. E em tese eu vou conseguir retirar essa película desde que ele esteja bem fininho, tá? Se ele ficar grosso, ele vai ficar muito úmido e provavelmente eu não vou conseguir modelar ele depois, tá bom? Esse processo, gente, eu já fiz com alguns outros ingredientes. É um processo que eu adoro. Dá excelentes pedaços de crocante para guarnecer um prato, para decorar um prato. Já fiz com alguns outros ingredientes ricos em amido e cada um responde de uma forma diferente. Isso que é interessante, que eu vou ver como que o mangarito vai responder. Mais um teste, tá? Esse também tá bem fora da minha zona de conforto. A minha ideia é testar um pouco a quantidade de amido do mangarito e formatar um mosaico desse mangarito, certo? Eu preciso, para essa etapa, de uma mandolina com o corte mais fino possível para eu poder laminar o mangarito muito fino. Isso que vai ajudar na estética final do preparo, certo? Eu já testei esse tipo de trabalho com algumas outras raízes, alguns outros tubérculos. Alguns deram certo,
outros não. Um fail total que eu tive foi na tentativa de fazer com a batata doce roxa. Ela não tinha o amido suficiente e a gente utilizou isso num menu gigante que a gente fez no restaurante e acabou não dando certo, a gente teve que se virar e mudar a receita. Vamos ver se vai dar certo com o mangarito, se ele tem a quantidade suficiente de amido. Vou laminar ele o mais fino possível na mandolina. Mangarito laminado. E aqui a gente vai tentar montar um mosaico, certo? O que é legal do mangarito? O mangarito ele é da família do inhame e ele tem aquela colinha que o inhame tem. Então é bacana porque isso vai me ajudar bastante aqui nesse processo. É o que vai me ajudar a colar todas essas lâminas de mangarito uma na outra. Galera, a ideia é a gente simular um pastelzinho. Vocês conhecem aquele gyoza, que é aquele pastel da cozinha japonesa, que ele tem uma massinha por fora e um recheio por dentro, cozido no vapor e selado na frigideira? A ideia é basicamente simular um gyoza, né? Mosaico montado no silpá, a gente vai cobrir com outro silpá e aqui em cima a gente vai colocar um peso. Para que o peso? Porque só das proteínas e da gelatinização do amido do mangarito, a tendência quando vai ao forno é que eles comecem a subir. E se ele subir, ele vai desconstruir toda essa realidade que eu estou tentando fazer. Então eu vou pegar aqui um prato de pedra sabão, que é bem pesado, e vou botar exatamente em cima do mangarito, certo? Daqui, GN, uma assadeira, forno, 12 minutinhos a 140 graus. Doze minutos no forno, tiramos do forno, já tirei o prato quente de cima e agora a gente vai descobrir se deu certo ou não, né? Espero que tenha dado bom, vamos ver? Deu bom, certo? A ideia, obviamente, é virar ele ao contrário, porque a gente montou o mosaico para cima, é a parte que ele tá bonito, né? Então, essa região é a região que a gente vai rechear o preparo, né? Aqui tá a nossa barriguinha, já cortadinha e já com o molho, tá? Vou pegar uma quantidade que não pode ser muito, a gente não pode bombar aqui o interior do pastel, porque senão depois eu não consigo fechar ele, tá? E ele não vai ter as abas, que é a parte interessante desse gyoza. Nessa primeira fase, ele tá só cozido. Pensem assim, a gente fez um assado que deixa ele cozido. Então ele ainda tá macio, molenguinho e um pouco al dente, tá? A nossa ideia não é deixar ele com essa textura. Nossa ideia é fechá-lo, selar ele na frigideira e depois voltar ele pro forno um pouco mais alto para tentar fazer ele ficar crocante. Para fechar, trago ele para minha mão, vou fechando todas as laterais, fazendo uma pressão. Olha o tanto que ele cola, olha o tanto que ele já tem no próprio mangarito, aquela colinha igual a do inhame. Vocês estão vendo? Eu tô passando aqui tentando fechar com o meu dedo e ele tá colando no meu dedo e voltando, né? Mas a gente sempre dá um jeito, né? Então tá aí o nosso pastelzinho. Primeira vez, acho que ficou legal, né? Deu bom? Vamos ver? Eu vou selar ele na frigideira agora, levar ele ao forno para ele ficar bem crocante. Vocês lembram daquele processo de desidratação do mangarito? A gente espatulou, abriu ele bastante, bem fininho no silpá e levou para o forno. Deu certo? Mais ou menos. Eu queria que ficasse único. Eu queria que a gente tivesse uma folha inteira, maleável, que eu pudesse trabalhar com ela e dar formatos nela, certo? O que deu errado? Eu acho que eu trabalhei com uma temperatura muito alta de forno e muito tempo também de desidratação. Por que não deu tão errado assim? Olha que lindo. São peças bonitas, crocantes e bem desidratadas que podem facilmente guarnecer um prato, né? Então é um crocantinho de mangarito, bem fininho, tem uma transparência bem elegante,
da altura no prato. Então eu poderia muito bem finalizar um prato com uma peça dessa. Então deu certo, deu errado, vocês que vão falar. Galera, esse é o resultado das 3 primeiras experiências com o Mangarito. Eita, coisa boa! O Diego me ganhou no ceviche, mas o gyoza de Mangarito também é sensacional, hein? Não sai daí que eu ainda tenho uma carta na manga para fechar nosso papo com ainda mais sabor. Uma sobremesa com chocolate e caramelo. Pega o celular ou o bloco, a caneta e prepara! Passou da meia-noite, tá liberada a gula, o assalto silencioso à geladeira. Hora de trocar a noite de sono por um momento mestre cuca da podreira mesmo. Pra que dormir quando se pode bater um bolo de chocolate, não é mesmo? Brincadeira. No canal Saboreate, a jornalista e chefe Larissa Januário ensina um monte de receita fácil, descomplicada, para quem tem a vida corrida como eu, como você. Tá tudo no programa Jantar o Quê? Hoje ela te mostra o passo a passo de um bolo de chocolate com caramelo e flor de sal. Vou te esperar aqui para ouvir os agradecimentos por esse presentão, viu? Hoje eu vou fazer uma receita que não é minha não, é do Gustavo, é o bolo errado de chocolate. Esse bolo nasceu de um erro dele lá atrás, quando a gente começou a fazer o Jantar Secreto, que é o evento que a gente faz em casa para receber, é o nosso restaurante, na verdade, que acontece num lugar secreto, com um menu secreto, e as pessoas só descobrem o que elas vão comer na hora que elas estão na mesa. É bacana. E uma das surpresas que sempre permeia o Jantar Secreto é esse bolo. A gente demorou muito tempo para chegar na receita exata, porque o Gustavo fez esse bolo um dia, esqueceu uns ingredientes. Na verdade, ele estava tentando fazer um brownie, se eu não me engano. Esqueceu de pôr a farinha, o bolo ficou maravilhoso e depois ele teve que ficar repetindo essa receita até chegar no ponto que a gente queria. E essa receita, ela é simplíssima, meio que sem erro, é daqueles bolos que não tem fermento, não tem farinha, mas ela tem alguns macetes para dar certo. Tanto que eu tenho um pouquinho de trauma dela, porque, né, todo mundo tem passado. E eu, numa outra vida, participei de uma competição de cozinheiros em que eu fiz esse bolo e pensa num fracasso, deu muito errado. Mas hoje nós vamos tentar. E vocês, se Deus quiser, vão me ajudar e esse bolo vai dar certo. O primeiro passo é o chocolate, porque como ele é um bolo super chocolatudo, a alma dele é o chocolate, não dá para enganar. Tem que usar um chocolate que você goste muito, porque o sabor dele vai predominar. Então, se você usar um chocolate aí que você não é muito fã, achando, ai, esse chocolate eu não comeria, vai comer e vai ficar com gosto dele na receita. Então, use um chocolate muito bom. Nós vamos começar dando uma derretida nele no banho-maria. O banho-maria, gente, é aquele recurso das nossas mães, super tradicional, que a gente coloca as coisas para cozinhar de maneira lenta no vapor da água. Então, você vai pegar sempre uma vasilha menor, aliás, maior, que fique aqui encaixada numa panela, de forma que ela não fique encostando na água fervente, e vai aqui, ó, só na manha da ariranha, derretendo vagarosamente o chocolate. Porque o chocolate, ele é melindroso, ele não gosta de desaforo, não. Então você vai bem na calma aqui, porque dependendo da potência, dependendo do jeito que você fizer no micro-ondas e da quantidade de gordura que tiver no seu chocolate, pode ser que ele dê uma queimada. Então, se você não tem muita experiência de trabalhar com chocolate, é mais garantido fazer no banho-maria. Eu vou desligar o fogo para não queimar o chocolate e vou trazer a manteiga.
E aí vamos colocar essa manteiga aqui, que agora, no calor da própria panela aqui, ela vai acabar de chegar, tá? Então aqui na nossa cumbuca, ou vasilha, adoro vasilha também, a gente vai agora entrar com os ovos. Já tá bem derretidinho aqui a manteiga, nenhum gruminho, todo mundo aqui já se integrou, manteiga e chocolate. Vem cá, ovinho. E aí, um a um, como eu já ensinei aqui, vamos quebrar os nossos ovos. Sempre um a um, por causa daquilo que eu falei, que o ovo pode estar estragado e aí você estraga a sua receita. E como a gente tem aqui mais de meio quilo de chocolate, vai ser bem triste estragar. E agora a gente vai mexer. Ele não precisa de batedeira, não precisa de liquidificador, dá uma quebradinha nas gemas. E agora a gente vai mexendo. Porque como ele é um bolo solado já, ele já não é um bolo que cresce, a gente não precisa incorporar ar nele. O que a gente quer é só realmente homogeneizar aqui. Acho que temos. E agora vamos entrar com os secos. Temos aqui o amido e o açúcar. Eles que vão dar o ponto no nosso bolo. Eles que vão fazer todo mundo virar bolo aqui. Então a gente vai peneirar. Foi um tsunami de açúcar aqui. A gente vai peneirar. A ideia de peneirar é só porque como a gente precisa incorporar todo mundo aqui e não temos nenhuma ajuda mecânica, a gente precisa fazer essa peneiragem porque aí você evita que fique tudo empelotado aqui no meio. Então a gente só peneira mesmo para separar, para dar uma leveza para o pó e ele entrar na massa de maneira mais leve, assim, mais, sabe, salpicadinha e sem pelotinhas, porque o açúcar sempre fica com esses gruminhos, né? Esse açúcar aqui, gente, não é o refinado, tá? É aquele açúcar de confeiteiro, que é ele mais fininho. Eu nunca fiz esse teste, mas dizem que se você não acha açúcar de confeiteiro, você pega o açúcar refinado e bate no liquidificador, ele fica bem semelhante ao açúcar de confeiteiro, ele dá uma afinada no pó. Então, se você não tiver, pode tentar fazer isso com açúcar refinado. Agora que já tá mais vazio, ó, já tô treinada. Tô nada treinada. Mentira. Agora o amido. Ele aqui vai ter um efeito de espessante mesmo, então ele vai segurar a onda do bolo, garantir que o bolo não desande. Vai auxiliar o açúcar, porque senão a gente colocaria muito açúcar para dar o ponto e aí perde a graça o chocolate, né? Deixa aqui do lado. E agora mexendo com amor, carinho e dedicação. Você vai sentindo aqui, ó, que ele vai ficar ainda um pouquinho com os grânulos, porque os microgrãos de açúcar e amido estão aqui agora, né? Então ele não vai ficar tão brilhante e lisinho quando ele tava só o chocolate e a manteiga. Mas a gente tem que prestar atenção que não deve ficar nenhuma pelotinha grande, senão isso vai estar na massa depois que o bolo assar, né? Vai ficar um gruminho de açúcar e amido que não vai ser agradável. Então a gente vai mexer até desmanchar todos os gruminhos. E tá pronto, e agora a gente vai preparar a forma para poder assar o nosso magnânimo bolo de chocolate. A forma, de preferência, aquela de fundo removível, né? Porque ele é uma massa mole, ele é uma massa macia, então você não vai conseguir fazer o desenforme do bolo. Então a gente vai usar uma forma que a gente possa abrir e soltar. Pré-aquece o forno antes, tá? Sempre que você for fazer bolo, você já pode deixar o forno pré-aquecido
Isso vai garantir que seu bolo também não desande, porque você não vai... Ele não pode ficar lá morrendo para sempre. Apesar de que esse bolo não tem fermento, então não tem tanta essa interação com o tempo, porque a gente não quer que ele cresça. Mas você ganha tempo com o forno pré-aquecido. Aqui a gente tem um papel manteiga, né, com uma manteiga no fundo, que é para ela dar uma fixada e o papel não grudar na forma também. Olha. Pois é, gente. É isso que os adultos fazem. Quando ninguém tá olhando. Já ia botar a pipoca aqui. Ficou ótima essa pipoca com chocolate. Agora, a etapa reta final da massa aqui. Dá essa batidinha para poder tirar as bolhas e podemos levar pro forno. Adoro que esse forno dá bronca. Fecha a porta! O forno a 180 graus, até começar a fazer uma casquinha, ele vai dar uma craquelada em cima, vai fazer uma camada mais sequinha em cima. E aí é um indicativo que tá bom. Para esse bolo, não vale o teste do palito, porque se você fizer, o palito vai sair sujo. E ele é um bolo mal passado, então a gente não quer que ele fique seco, senão ele fica ressecado demais. Limpamos tudo aqui e agora a gente vai fazer um caramelo. Você achou que ia ser só o bolo de chocolate? Jamais! Para o caramelo a gente vai precisar de açúcar e sal, manteiga e creme de leite. E aqui o potinho que a gente vai colocar o caramelo que está pronto. Coloca o açúcar na panela, não precisa peneirar, e liga o fogo baixo, porque senão você queima uma parte do açúcar antes dele derreter por igual. Vamos com uma espátula aqui, espalha bem. Esse caramelo que a gente vai fazer, gente, é o caramelo seco. O que significa isso? A gente não vai diluir o açúcar na água, que é o que a gente faz quando a gente faz aquele caramelo que vai no fundo do pudim, sabe? Aquele é com água. Esse aqui não tem problema mexer, não. Aquele da água, se a gente mexe muito nas bordas, assim, ele costuma açucarar, que é ficar todo craquelado e esbranquiçado. Aqui não tem problema, não. A gente vai deixar o fogo agir sobre o açúcar, derreter. Depois a gente entra com os outros ingredientes. O açúcar já tá quase 100% derretido e aí a gente vai deixar ele pegar a cor, chegar na cor que a gente gosta. Eu gosto do caramelo mais queimadinho. Afinal, o caramelo. O ponto, você vê que ele ainda tá um pouco opaco. À medida que ele vai queimando, vai virando caramelo mesmo, ele vai ficando translúcido. Vou até tirar um pouco do fogo, pra gente ter esse tempo de observação aqui, como ele ficou translúcido agora. Cor linda, essa cor de guaraná que as pessoas falam, né, que o ponto certo do caramelo é a cor de guaraná. Eu vou deixar passar um pouco. Ainda mais que nesse caramelo a gente entra com creme de leite, eu acho que ele tem que ficar mais brown, mais tostadão. Mas a partir daqui já tá valendo, tá? Se você já tiver satisfeito com a cor dele, já era. E aí a gente vai entrar com a manteiga, tá? Vou tirar ele aqui da boca, porque senão ele vai passar. E vou entrar com a manteiga, tá? Muito rapidamente. E ele vai subir um pouquinho, vai ferver, vai parecer que desandou, mas não é verdade, não. Deixa a manteiga derreter no bichão aqui. Tem como isso ser ruim, gente? Fala sério. Dá uma paz de espírito esse cheiro de caramelo no ar. Aí você pensa que tá bom? Você pensa que tá bom de gordura? Não tá, não. E agora a gente vai colocar o creme de leite. E, gente, tava tudo meio fora da geladeira aqui, vocês viram, né? Tudo meio em temperatura ambiente, ou pelo menos não gelado, tá? Porque agora, não espirra, não sobe, porque você vê que ele já fica, ele já dá esse, ó, o creme de leite já sobe bastante. Se tiver muito gelado, ele ainda vai dar aquela... Aqui você vê que ele deu uma solidificada, mas já se incorporou de novo aqui, já. Aqui já tá pronto, vou desligar o fogo que eu deixei aqui, porque se você também coloca gelado,
além dele poder espirrar em você e você se machucar, ele pode craquelar, ficar aquele caramelo duro e aí você tem que voltar pro fogo para derreter as coisas todas. E agora eu vou entrar com a flor de sal, para dizer que a gente é adulto. O sal, além dele dar uma levantada no sabor, ele dá aquela coisa interessante, né? Você fala, nossa, o que tem aqui que eu não sei? É o sal. Então, geralmente, um truque dos confeiteiros é sempre colocar uma pitada de sal em todos os doces. Porque o sal, gente, ele é um realçador de sabor. Aqui, no caso, a flor de sal, o que ela é? A primeira camada das salinas. Então, ela acaba sendo o sal mais puro possível. Tá pronto aqui. Vou só tirar da panela para ele não esfriar na panela e vou deixar aqui nesse potinho charmosíssimo. E agora a gente vai dar uma olhada no nosso bolo. Yes! Deu certo. Ele fica com essa cara de que parece que não deu certo, mas deu. Só não pode cortar esse bolo quente. A gente não vai conseguir tirar ele daqui quente. Então a gente vai deixar ele esfriar. E enquanto ele esfria, eu tive uma ideia diabólica aqui. Temos caramelo abundante, lembra? E uma sobra de pipoca. Então a gente vai o quê? Lambrecar esta pipoca com caramelo. Jesus! Não todo, porque a gente precisa do caramelo pro bolo. Dá aquela misturada. Nossa! O pessoal aqui atrás tá assim, ó, babando. Parece cachorro na porta de padaria. Maravilhoso. Vamos provar o bolo? Como eu tinha falado no começo, esse é um bolo que a gente não deve desenformar porque ele corre sérios riscos de esfacelar inteiro. Então, para ficar bonitinha a apresentação, a gente vai vir com a tesoura aqui em volta, ó, e só dar aquela trucada. Tá lindo, tá pronto, é isso. Maravilhoso, vamos cortar e provar. Gente, confia. O forte desse bolo não é a beleza, mas vocês viram, né? 600 gramas de chocolate. Nós vamos cortar aqui, eu vou cortar com a faca. A dica é sempre cortar ele meio que como um todo. Olha isso, olha como é molhadinho. E aí, vamos tirar uma fatia generosa. Bom, e como aqui a gente usou chocolate meio amargo, pode colocar o caramelo sim. Vai ficar doce, óbvio, afinal caramelo, mas vai combinar muito e não vai ficar tipo aqueles doces que dói a alma. Agora vamos lá. Não consigo dizer, só sentir. Este é o melhor bolo de chocolate ever. Nossa, até eu que não sou muito doceiro, eu tô babando com esse bolo. Bom, deixa eu checar aqui na minha comanda, vamos lá. Hoje teve entrada, certo? Prato principal também, sobremesa, então tá correto. Já tá na hora de fechar a cozinha do Papo com Sabor. Já? Fica tranquilo porque, ó, a conta aqui é da casa, tá? Você já sabe. Para ver ou rever as reportagens e receitas que a gente mostrou aqui, é só acompanhar a programação do canal Sabor e Arte. Beijo grande, obrigado pela companhia e até lá. Tchau, tchau.